E aí, galera do Fino, eu sou Felipe Cabral, carioca, 34 anos, ator e roteirista, e hoje eu vim aqui bater um papinho sobre a minha história com vocês. Então, eu comecei minha carreira de ator e roteirista lá em 2005 no Tablado, que é uma escola tradicional de teatro aqui no Rio de Janeiro. Eu comecei como ator, fazendo muitas peças infantis, e aí eu comecei junto com isso a escrever também. Com o passar dos anos, eu acho que foi em 2008 e 2009 que eu escrevi minha primeira peça, era uma comédia, Lava-se Roupa Suja, sem dinheiro nenhum. Aqui no Rio de Janeiro eu fiz a peça, eu fazia a Dona Margot, que era uma mãe, na época de Paulo Gustavo bombando, eu também fazia uma mãe no teatro. E depois, em 2011 e 2012, se eu não me engano, eu fiz uma websérie chamada Quero Ser Solteira, que eu escrevi junto com a minha amiga Cláudia Sardinha. A gente fez no YouTube, depois a gente foi pro Multishow e fizemos uma temporada no Multishow. Daí que eu comecei a fazer curtas-metragens, fui pro cinema também, fiz o Gaydar, depois fiz o Rótulo em 2013, fiz o Aceito em 2014, esses 3 curtas estão online aqui no YouTube também. E mudou minha vida, porque quando eu comecei a fazer os curtas com o meu dinheiro mesmo, fazendo crowdfunding, juntando a galera, vamos lá gente, vamos fazer um cinema LGBT, vamos fazer essas histórias que eu tava querendo contar, do meu bolso, eu comecei a circular os festivais de cinema LGBT aqui no Brasil, fora do Brasil, e comecei a ver outras pessoas que também estavam produzindo um cinema LGBT. Isso mudou minha vida, porque eu comecei a perceber que eu não estava sozinho, que tinham outras pessoas também criando esse tipo de arte, e é muito importante para mim. E só depois, em 2015, que eu fui convidado, por causa desses curtas que eu tinha feito de maneira independente, fui convidado para entrar na novela Totalmente Demais, que está reprisando agora, inclusive na Globo, né? A novela ficou no ar 2015 e 2016. Depois eu fui pro Vai Que Cola no Multishow, fiz várias temporadas e depois fiz Bom Sucesso também na Globo. Realmente, assim, assistir Totalmente Demais agora, de novo, é óbvio que eu não queria estar vendo a novela nessas condições, né? Porque a gente está num momento muito delicado com a pandemia e tudo. Mas poder rever esses personagens e essas histórias todas que eu escrevi lá em 2015, agora, é muito louco, porque a gente muda um pouco a nossa visão sobre aquele trabalho. E é muito mais relaxante assistir, porque eu não tenho que ficar vendo se o público tá gostando ou não, se a gente tem que mudar uma história ou não. Então é muito melhor agora ver um pouquinho como espectador também junto com o público. Agora, a novela tá batendo recordes, que é uma coisa muito surpreendente. O público tem feito campanha pra gente mudar o final, sendo que não dá pra gravar um outro final, e a gente não gravou um outro final alternativo. E um dos pontos que eu acho muito interessante é o personagem Max, interpretado pelo Pablo Sanabio, que é o nosso personagem gay ali da novela, como ele está sendo mais amado ainda agora do que na época lá em 2015. E eu fiquei pensando, será que então o público está mais aberto, né? Quer mais essa diversidade? Eu acho que sim. E o impacto que teve as cenas onde o Max sofria homofobia agora também repercutiram tanto quanto lá atrás. Então eu tô muito feliz de curtindo assistir Totalmente Demais. Olha, eu tive muita sorte de entrar numa equipe com 2 autores titulares, que são a Rosane Schwartzman e o Paulo Raume, né? São os mesmos autores de Bom Sucesso, é praticamente a mesma equipe. E eles tiveram uma estratégia muito legal, porque eles criaram, né, todos os personagens. Eu sou o autor colaborador que estava ali colaborando com essa história. Ao mesmo tempo é um lugar de poder, né? Você está ali falando para 32 milhões de brasileiros por dia. As novelas são muito poderosas aqui no nosso país de levantar debates, colocar temas em pauta. Então, quando eu estava ali e a gente queria falar sobre homofobia, eu lembro da Rosane e do Paulo pensarem, Felipe, a gente tem que falar com as pessoas pelo afeto. A gente não pode querer brigar com o nosso público, porque pode ter alguém que tenha um preconceito por ignorância e não por maldade. Então vamos pegar o personagem que é mais amado, vamos pegar o Max, que é o gay engraçado que todo mundo ama, e vamos botar esse personagem para sofrer um ataque homofóbico, porque esse personagem sofrendo, a gente vai gerar mais empatia com a causa,
com o nosso público. Então eu lembro da Rosane e do Paulo, eles fazem os roteiros e distribuem as cenas. Era a minha primeira novela, 2015, eu devia ter 29 ou 30 anos, e a Rosane falou: Felipe, todas essas cenas são suas, escreve. E eu lembro que foi um momento muito emocionante pra mim. Eu não escrevi no horário de trabalho, eu fui pra casa, eu comprei energético, comida maravilhosa, porque eu falei, eu preciso viver esse momento, é muito importante, eu vou ter a oportunidade de discutir a homofobia pro Brasil inteiro. Então foi muito emocionante, eu acho que foi muito importante. E era muito legal porque o Max era espancado, aí tinha um amigo hétero dele que socorria ele, e ele chegava em casa e ele desabafava, ele gritava: meu Deus, eu não aguento mais isso, que horror, que triste, por quê? E uma curiosidade, a Juliana Trevisol, que fazia a Lu, que era a melhor amiga do Max, ela entrava em cena e ela falava: que absurdo, mas o que foi isso? Foi assalto? E aí o amigo falava: não, foi homofobia. E ela falava assim: que horror, homofobia é crime. Ela falava isso num sentido de que, puxa, isso é errado, isso deveria ser crime, é um crime. E hoje, quando a novela está sendo reprisada, homofobia já é um crime no Brasil, né? Então teve essa mudança. A personagem falar agora homofobia é crime mesmo, né? Porque o STF criminalizou. Então, como que a passagem de tempo, né, ressignifica as coisas. Não, eu não era o único autor LGBT ali da equipe. Ao mesmo tempo, a Rosane e o Paulo sabiam que eu tinha uma carreira muito forte já com os meus curtas LGBTs, que eu estava pensando em fazer o Eu Leio LGBT. Na série lá do Multishow, que era o Quero Ser Solteira, eu fazia um personagem gay. Então, assim, todos os meus curtas eram LGBTs. Eu sou muito militante e ativista nas minhas redes. Então, eles sabiam que, assim, vamos dar pro Felipe falar sobre isso, né? O tal lugar de fala, eles também quiseram me dar esse espaço de você, como gay, que escreve histórias sobre isso, bota essas falas aí na boca do Max. Então, foi mais ou menos por aí. Em Bom Sucesso, que entrou no ar em agosto de 2019 e acabou agora em janeiro de 2020. Foi minha segunda novela com os mesmos autores, a Rosane, o Paulo, quase todos os mesmos colaboradores. Então foi um retorno muito gostoso para essa equipe. E nessa novela a gente teve algumas oportunidades muito legais. A gente teve a Gabi Joy, que é uma atriz trans, interpretando a Michelle, que era uma adolescente trans, que era a melhor amiga da filha da Grazi. Então era muito legal porque era uma adolescente trans feita por uma atriz trans, sendo aceita pelos amigos, pela escola, por todo o núcleo de toda a novela. Então isso foi muito legal. A gente teve a Shirley Cruz fazendo a Gláucia, que era uma editora negra, lésbica, também super profissional, talentosa na história. E a gente tinha o Rafael Infante e o Diego Montes interpretando um casal que era o Pablo e o William. E o beijo que eles deram no começo da novela foi o primeiro beijo gay do horário das 7, das novelas das 7 na Rede Globo. Olha, já me perguntaram bastante, né, se eu quero escrever uma novela no futuro, ser um autor titular. É uma questão complexa, porque teoricamente você fala, pô, ele é colaborador, ele vai querer pegar uma novela e escrever uma novela só pra ele. Mas os meus curtas, as peças que eu escrevi, todas têm um protagonismo LGBT. Todas debatem questões LGBTs. A gente já viu algum protagonista LGBT de alguma novela? Não vimos. Como que a representatividade LGBT na televisão aberta tá? A gente está avançando? Estamos. A passos de formiga? Podemos falar que sim. No Brasil, em qual emissora? Só na Rede Globo. A gente vai esperar uma representatividade LGBT na Record, no SBT? Acho muito difícil. Então, falar de novela progressista, de uma certa maneira, é falar das novelas da Globo. Ao mesmo tempo, onde que a gente está vendo a representatividade LGBT pulsando com histórias que a gente se identifica muito? É no streaming, é no cinema. Então, onde que eu vou ter uma liberdade artística para contar essas histórias? É fazendo uma novela? Se a gente tivesse um protagonista LGBT, gay, lésbica, bissexual, uma protagonista trans, ela vai poder ter os mesmos conflitos que os personagens heterossexuais já têm? Ela vai poder demonstrar o seu afeto da mesma maneira que os protagonistas heterossexuais demonstram? A gente vê, sei lá, no primeiro capítulo de muitas novelas, o casal do mocinho e da mocinha, dos heróis,
se beijando apaixonadamente, ou pelo menos na primeira semana. Beijos que nem os beijos héteros a gente vai poder ver de personagens LGBTs. Então eu não sei se a minha luta e se o meu sonho é ter uma novela, porque eu acho que as novelas teriam que mudar muito. Acho que teria que ter uma grande revolução pra gente ver uma história LGBT sendo protagonista de uma novela. Eu tenho certeza que o Brasil de 2020 está preparado para um protagonista LGBT. E por que eu digo isso também? Eu soube num grupo de pesquisa, por exemplo, que numa Malhação lá de 2012 tinha um personagem gay. Quando esses personagens gays, lésbicas, estão ali no processo, até na Força do Querer que teve o personagem trans, quando ele tá no processo de se descobrir, tá em conflito, o público aceita. O que ele tem dificuldade um pouco é com esse personagem já bem resolvido, demonstrando afeto. Isso ainda é uma questão, ou pelo menos era mais forte. Em 2012 teve uma Malhação onde um personagem gay, ele passava por esse conflito de sair do armário. Quando ele se aceitava, ele foi rejeitado. Ele teve que sair da novela e voltou no final com um namoradinho. Eu soube, quando a gente estava fazendo a pesquisa de Bom Sucesso, ou seja, em 2019, que pais e mães já estavam pedindo nos grupos de pesquisa para que tivessem personagens LGBTs na Malhação, porque eles estavam querendo saber como lidar com os seus filhos LGBTs. Então já é uma mudança também que mudou muito rápido. Assim, em 5 anos, pais que não queriam ver, agora pedem para ter, para poderem entender melhor os seus filhos. Eu acho que a gente está num momento muito conservador do Brasil, acho que é um momento muito triste, que a gente tem, né, políticos homofóbicos assumidamente aí, então isso é muito triste. Ao mesmo tempo, tem muitas séries e vários canais, como, enfim, o Fino e vários outros, que são consumidos vorazmente por muita gente. Ou seja, já tem muito produto LGBT sendo aceito na sociedade. E eu acho que essa pergunta de eu só vou então criar um produto LGBT, eu só vou botar um protagonista LGBT, eu só vou botar uma trama LGBT se a sociedade estiver preparada. Então, se a sociedade nunca estiver preparada, eu nunca vou colocar essa história. Eu nunca vou, porque às vezes é um pouco o ovo e a galinha, né? Quem veio primeiro? Se a gente não bota histórias, talvez a gente não levante essas questões para o público e o público nunca se acostume com isso. Então eu acho que é um trabalho assim, já tá preparado. Bota. Ninguém morreu com o beijo do Félix e o Carneirinho. A família tradicional brasileira não acabou e o mundo não acabou. Já tá cheio de beijo. Beijo na novela das 6, em Malhação, na das 7. Então assim, não tem mais volta. Eu acho que agora é ir botando cada vez mais e a sociedade ir lidando com isso. Bom, o Eu Leio LGBT, que é um canal que eu criei em 2017 e agora em 2020 eu já estou completando 4 anos dele, ele surgiu quando eu estava entre projetos e eu, capricorniano, queria produzir outras coisas, não consigo ficar sem trabalhar. E eu olhei para trás e vi que eu tinha muitos livros LGBTs que eu fui comprando ao longo dos anos. E eu falei, por que não compartilhar esses livros na internet? Por que não mostrar para as pessoas que essa literatura existe? Porque eu cresci sem referências literárias, né? Eu saí do armário com 20 anos, o que hoje já pode ser considerado até uma saída do armário tardia, né? A gente vê vários adolescentes já saindo do armário. E quando eu saí com 20 anos, tinha um livro que me deram, que era O Terceiro Travesseiro, que é um livro meio trágico, assim, também um pouco triste. Mas era o livro que, assim, você saía do armário, você tinha que ler O Terceiro Travesseiro. E depois de muitos anos que eu fui buscando esse tipo de literatura. E por que eu acho importante compartilhar e divulgar a literatura chamada LGBT? Porque a representatividade em qualquer área é onde a gente se sente parte do mundo. Se eu, criança, tivesse lido uma história onde 2 príncipes se apaixonam, eu talvez achasse que aquilo era mais natural, que aquilo era mais normal para mim. Eu não tivesse tanto medo de que o que eu estava sentindo era errado, porque eu não me via em lugar nenhum e eu não tinha nenhum livro que contasse uma história parecida com a minha. Então eu acho muito importante. Então a minha ideia é mostrar que essa literatura existe. Eu tenho na minha casa mais de 600 livros LGBTs. 600 livros. Quando eu era mais novo, eu não via nenhum. Eu não estou falando que esses livros surgiram agora nos últimos anos, né? Tem vários clássicos, desde, sei lá, Michel Foucault, que eu não sabia que Foucault era gay, até agora. Então Oscar Wilde, tem vários autores das antigas, entendeu? Que muita gente não conhece. E hoje tem
muita literatura sendo feita, uma literatura com personagens lésbicas, bissexuais, assexuais, muitos livros de não ficção escritos por pessoas trans, falando sobre intersexo também. Tem uma literatura aumentando cada vez mais e abarcando essas letrinhas da nossa sigla, que cresce e até a gente botar um mais para dar conta de tudo. Então, para mim a literatura é essencial. Então é isso, gente. Eu adorei falar com vocês aqui hoje e eu convido todo mundo, claro, para conhecer o meu canal no Instagram, @euleioLGBT, e também aqui no YouTube, Eu Leio LGBT. Tá cheio de resenhas, de livros, novidades. Vão nas playlists, que tem playlist de literatura lésbica, trans, não ficção, livros nacionais. Tem viagens minhas também pelas paradas do Orgulho LGBT. E vamos valorizar a literatura. Muito obrigado, galera do Fino, por ter me convidado aqui para essa troca incrível. E é isso, eu espero vocês lá. Um beijo.